Olá pessoal, como eu tinha prometido, trago então as opiniões dos dois livros que eu vos tinha falado no último vídeo. Então, o livro do Herman Melville, Benito Sereno, Bartleby e Billy Budd, é uma compilação de 13 histórias, e o livro do Kafka, Carta ao Pai, que eu já vos explico então porque é que eu decidi ler este livro do Kafka, depois de ter lido então aqui Os Contos do Melville. Na verdade eu terminei este livro do Melville depois do Carta ao Pai, mas já vos explico. Pronto. Herman Melville, eu acho que dispensa apresentações, não é? Portanto, o escritor que escreveu o célebre Moby Dick, este escritor aqui, célebre, só décadas depois da morte dele. Ele nasceu em 1819 e morreu em 1891, exatamente. E teve uma vida com muitas aventuras, no mínimo, acho que se pode dizer assim. Participou em imensas viagens marítimas, completamente alucinantes. Teve, por exemplo, largas temporadas em ilhas de canibais, e regressou só na década de 40 do século XIX para começar a escrever os seus contos e romances. Era amigo do Nathaniel Hawthorne também, que o incentivou a escrever o seu grande romance, o Moby Dick. Como eu já disse, o Moby Dick só obteve o reconhecimento que merecia largas décadas depois da morte do escritor. 3 contos, então. 3 contos, novelas, depende, porque aqui o Bartleby tem 50 páginas e os outros dois têm perto de 100. Portanto, na extensão são um bocadinho diferentes. O Bartleby eu já conhecia, tinha lido este livro numa edição da Gato Maltês. Até são edições que eu gosto mesmo muito e que enviei esse livro recentemente à Márcia. A ordem desta compilação não é a que está na capa, ok? Portanto, o livro começa com o Billy Budd, depois passa para o Bartleby e só depois é que é o Benito Sereno. Muito bem, vou falar resumidamente dos 3 livros, ok? Porque são histórias muito curtinhas, não vale a pena aprofundar muito. Vou começar pelo Bartleby, então, que eu já conhecia, portanto foi releitura, e muito resumidamente fala acerca de um escrivão num escritório de Wall Street, em Nova York. Vocês têm um narrador que é o chefe deste escritório, e ele tem a seu cargo 3 funcionários. Um dos funcionários é um rapazito ali dos recados e assim, e os outros 2 funcionários são muito peculiares, têm características um bocadinho estranhas, que é, um deles é muito produtivo de manhã e à tarde fica completamente passado da cabeça, e o outro é o perfeito oposto. Muito produtivo à tarde e de manhã é uma peste. E depois surge a oportunidade deste patrão contratar um novo empregado, que é o Bartleby. E o Bartleby consegue ser ainda mais peculiar que os funcionários que ele já tinha. É um autêntico mistério. Mas muito eficiente no seu trabalho, enquanto copista, enquanto amanuense. Eles, nesta altura, não havia computadores, obviamente, não havia fotocopiadoras, não havia nada disso. Todas as cartas, todos os documentos legais e assim tinham que ser copiados à mão. Um trabalho demoroso, não é? E que exigia paciência e concentração. E o Bartleby mostrou essas características. Portanto, no princípio, o patrão estava muito contente com ele. Mas depois surge aqui uma frase muito icónica da literatura que eu não vos vou contar. Leiam um conto para saberem melhor, para saberem exatamente o que ela é e porque é que surge, mas é maravilhoso. E como a Relógio d'Água decidiu escolher aqui estes textos do Jorge Luís Borges para a contracapa da edição, que por acaso foram retirados, não dá para focar, mas pronto, foram retirados deste livro, A Biblioteca Pessoal, do Jorge Luís Borges. Diz aqui, quando o Borges fala do Bartleby, diz que é um conto que antecipa o próprio Kafka. Daí eu ter pecado naquele livro do Kafka, ok? Não foi à sorte, não, foi propositado. Exatamente, porquê? Porque o Bartleby é um conto, sei lá, tem a sua veia de absurdo, uma realidade absurda. O Bartleby é um autêntico mistério e vai contra o padrão. Okay? Vai contra o padrão. Eu não quero aprofundar muito, era um conto espetacular para uma discussão ao vivo em que se possa discutir pormenores e assim, ou até num clube de leitura. Para aqui acho que não vale a pena. Okay? Não vale a pena estar a aprofundar muito, mas vale muito a pena ler. Billy Budd foi o primeiro conto aqui deste livro. Eu gostei muito, surpreendeu-me, portanto tem as características que eu atribuiria ao Melville, portanto uma intriga de marinheiros. O Billy Budd é um jovem marinheiro num barco comercial qualquer, ali no finais do século XVIII, penso eu. Nesta altura a Marinha Britânica estava em apuros, precisava de pessoal. Isto tudo depois da Revolução Francesa e assim.
e depois de grandes motins, lá com pescadores e marinheiros e coisa e tal, e estava desesperada por novo pessoal. Então, quando a Marinha não conseguia obter voluntários, ia buscar pessoal à força. Navios comerciais e assim. E o Billy Budd era muito feliz no navio onde ele trabalhava, que se chamava Os Direitos do Homem. No dia em que um barco da Marinha Britânica se aproxima então dos Direitos do Homem para ir buscar pessoal, reparam no Billy Budd. Porquê? Porque o Billy Budd era um autêntico Apollo. Um menino jovem, olhos azuis, loirinho, não é? Bem constituído, parecia ser um autêntico exemplar de deus grego. Não é? E, para além disso, o Billy Budd tinha uma capacidade fantástica de apaziguar os ânimos da tripulação. E a pessoa que o escolheu notou isso logo que o viu. Acontece, quando o Billy Budd se vai a despedir dos direitos do homem, ele levanta-se e grita adeus, direitos do homem. E isto não é muito bem visto pela tripulação do novo navio dele, que pertence à Marinha Britânica. No entanto, quando ele chega a este novo navio, ele consegue cativar toda a gente do navio, menos uma pessoa. Menos uma pessoa, que é o Claggart, penso que é assim, o mestre de armas, que esta função antigamente tinha a ver com treinar os marinheiros com espadas e assim, mas que isto depois perdeu a utilidade com o surgimento das pistolas e assim, e dos canhões. Portanto, o mestre de armas funcionava quase como uma polícia dentro do barco. E este homem não simpatizava nada com o Billy Budd, era a exceção. E aqui a descrição que o Melville fez dele fez-me lembrar o Snape, do Harry Potter. Um homem pálido, cabelo escorrido, antipático. E pronto, eu não vou contar o que é que acontece, mas dizer só que o Billy Budd era completamente perfeito, mas tinha uma falha. E a sua falha era ficar nervoso em momentos de grande pressão, de grande stress, e não conseguir articular bem as palavras. Portanto, tinha uma espécie de gaguez sob pressão. E isto acaba por ser, não é? His downfall. Falta uma palavra em português. Acaba por ser o que o trama, não é? E eu gostei muito do Billy Budd, adorei. E fiquei surpreendido quando depois fui ver ao Goodreads a classificação do conto individual, e tinha ali uma classificação perto de 3 estrelas, que eu achei muito estranho, não percebi. Eu adorei, achei absolutamente fantástico. E foi um livro publicado postumamente. Quanto ao Benito Sereno, o Benito Sereno é o último livro desta coletânea, o mais extenso, o mais exaustivo, não tem divisão de capítulos, ao contrário do Billy Budd, que é uma leitura muito mais dinâmica, e também é uma intriga de marinheiros. Neste caso, vocês têm um barco, um navio norte-americano, que por acaso está atracado numa ilha no Pacífico chamada Santa Maria, ali ao largo do Chile, penso eu, e que vê ao longe, também ali perto da costa, um navio em más condições. E depois o capitão deste navio norte-americano vai investigar e ver se as pessoas de lá desse navio precisam de ajuda. E repara que este navio está cheio de negros e de poucos brancos. E pronto, eu não vou aprofundar muito mais a história, mas é interessante, mas o Melville realmente perde-se tanto nos pormenores. As reflexões, como eu escrevi no Goodreads, são muito obsoletas, antiquadas, estes pensamentos e esta visão dos negros, que são tratados como seres humanos inferiores, e aqui são vistos como vilões, obviamente, que não podia deixar de ser. Gostei na história, no geral. Se me resumissem a história, eu acharia que era uma história boa, que eu ia gostar, mas a experiência de o ler não foi a melhor. Muito extenso, como eu disse, são 100 páginas, 100 capítulos, texto tudo corrido, muita descrição, mas no fim eu achei que valeu as 3 estrelas que eu lhe dei no Goodreads. E recomendo, ainda assim. Exatamente. E o que o Borges diz aqui é que o Melville, neste conto, no Benito Sereno, se propôs a escrita de um texto deliberadamente inexplicável, que fosse um símbolo cabal deste mundo, também inexplicável. O Benito Sereno era o capitão branco deste navio que este outro capitão do navio americano viu na costa. Depois de eu ler o Bartleby, eu senti novamente falta do Kafka e fui ler o recém-adquirido Carta ao Pai, nestas edições da Quasi, que é uma carta extensa que o Kafka escreveu ali ao pai quando se pretendia casar com a amada da altura, e escreveu ali em 1919, se não estou em erro, e demorou alguns dias para escrever. Vejam só, isto é uma carta com perto de 100 páginas.
Na minha edição tem 90, quase 90. Imaginem, ninguém atualmente envia cartas desta magnitude, não é? Na era do Twitter, na era do Messenger, obviamente. Portanto, isto é uma autêntica obra-prima. Eu acho que o Kafka dispensa apresentações. Já falei tantas vezes aqui no canal e toda a gente conhece, obviamente. Um escritor que nasceu ali, na altura era o Império Austro-Húngaro, e viveu em Praga. E era o filho mais velho, então, dos Kafkas, desta família. E ele aqui fala, expõe ao pai tudo o que sente em relação a este progenitor. É preciso dizer, eu também não quero revelar muito, porque obviamente é uma obra pequenina. O Kafka, quando morreu, pediu ao seu amigo e editor Max Brod que eliminasse tudo o que ele tinha escrito, desde diários a cartas, cadernos, livros, romances, contos, tudo o que não estivesse publicado e que pudesse ser eliminado, para ele eliminar. E o Max Brod fez ouvidos de mercador e publicou na mesma tudo, inclusive esta carta que tinha sido entregue à mãe, para a mãe entregar ao pai, e uma carta que a mãe devolveu ao próprio Kafka. Portanto, o pai nunca a leu. E então, como eu ia a dizer, neste livro o Kafka reflete e explica ao pai o que foi viver com este progenitor. É preciso dizer que o pai do Kafka não era violento fisicamente, não era esse tipo de figura, mas era violento de uma forma tão ou mais grave. Kafka era um miúdo muito franzino, não se considerava muito inteligente, sempre foi mediano na escola, tinha uma capacidade de comunicação que ele considerava fraca. O pai era um homem, ao contrário do Kafka, um homem forte, que impunha a sua presença de opiniões contrárias. Aliás, sempre que o Kafka tinha uma opinião, era certo que o pai ia ter uma opinião contrária. Era um homem que não aprovava as ideias do filho, os amigos do filho, a forma de estar do filho. O Kafka, então, como eu já disse, era um miúdo muito compenetrado, de poucas palavras, muito ligado à mãe, muito de estar em casa. Um miúdo que se refugiava na escrita. Tanto é que ele aqui, num dado momento da carta, ele confessa ao pai que tudo o que escrevia era acerca dele. E é impossível vocês lerem esta carta e depois não refletirem nisto. Não, por exemplo, lerem a Metamorfose e depois não ficarem a pensar nisto. Obviamente que a Metamorfose é sobre esta relação deste pai e deste filho. Então sim, portanto, o grande motivo desta carta foi o Kafka querer casar-se e o pai não aprovar a escolha do filho. É preciso dizer que o Kafka nunca teve filhos, nem nunca se casou. E ele teve várias namoradas e esteve muitas vezes em vias de se casar, embora nunca tenha concretizado esse objetivo, que ele até valorizava muito, o casamento. E só saiu de casa dos pais com 31 anos, penso eu. O Kafka era então o filho mais velho. Teve, penso eu, 2 irmãos que morreram, e as suas outras irmãs eram bem mais novas do que ele e, infelizmente, como judias que eram, morreram então em campos de concentração. O Kafka, infelizmente, morreu muito novo, também com 40 anos, e sempre teve uma saúde muito débil, muito fraca. Infelizmente. Vocês lendo aqui esta carta, vocês têm uma ideia, vocês percebem que ideia que o Kafka tinha de si próprio e não era muito favorável. E é incrível, porque vocês leem esta carta e notam que este homem tinha um dom, um autêntico dom para as palavras. Ele consegue, eu não entendo como é que ele vai buscar nos recanos da sua memória todos estes episódios e os consegue transcrever de uma maneira absolutamente maravilhosa. É preciso confessar que nós não deveríamos estar a ler esta carta, não é? Esta carta não era para os nossos olhos. É um autêntico tesouro, uma autêntica sorte nós podermos ter acesso a uma carta assim tão pessoal. É absolutamente fantástico. Há aqui vários episódios que eu podia ler. Eu escrevi até aqui, por exemplo, o resumo. Escrevi aqui resumo, porquê? Porque vejam só o que o Kafka diz, que eu acho que pode resumir todo o livro. Livro, como quem diz, não é? Os recursos oratórios a que recorrias para a minha educação, extremamente eficazes e produzindo sempre efeito sobre mim, eram o insulto, a ameaça, a ironia,
o riso maligno e, coisa curiosa, a lamentação sobre ti próprio. Portanto, o pai do Kafka, este Hermann Kafka, criticava tudo acerca do filho, todas as ideias, e não mostrava muito interesse pelo que o filho produzia, especialmente os livros, não é? O Kafka era um homem com uma vida muito comum, e todo o seu percurso enquanto universitário, a própria área que ele escolheu, o direito, e assim foi tudo para agradar ao pai. Aconselho-vos muito, é muito comovente, muito triste. No fim, o Kafka faz uma coisa maravilhosa. É de gênio, mas é assim, eu pergunto-me, isto não é uma obra literária, não é? Porque ele não concebeu isto como, isto não é ficção, isto é vida real. E, no entanto, no fim, o Kafka imagina uma possível resposta do pai. Que argumentos é que o pai haveria de arranjar para responder ao filho? Porque, de certa forma, o Kafka culpa o pai, culpa-se a si mesmo. E, de certa forma, diz que a culpa nem é toda do pai. A culpa nem é toda dele. A culpa é das circunstâncias. Mas que, de certa forma, mesmo dizendo isto, ele está, na verdade, a culpar o pai pela educação que teve e pela forma como... e pelo ser humano que se tornou, que ele despreza. Portanto, ele no fim arranja estes argumentos que o pai, obviamente, utilizaria na sua carta de resposta. A verdade é que o pai nunca leu a carta e nunca teve a oportunidade de responder ao filho. Portanto, temos esta sensação de completude. Temos o argumento do Kafka e temos o argumento do pai imaginado pelo próprio Kafka, que estaria, penso eu, muito certo, tendo em conta o caráter que nós conhecemos aqui através da carta. Eu gostei mesmo muito. Não vale a pena estar a contar todos os episódios. Vocês têm episódios, por exemplo, quando o Kafka ia à praia com o pai e se punha a comparar os corpos, ele muito franzino e o pai muito forte. Todo ele era opulência. Um homem que não se proibia de insultar os outros, inclusive os familiares, as filhas e os empregados. Leiam, vale muito a pena se vocês tiverem interesse então no Franz Kafka. Se leram uma Metamorfose, leiam A Carta ao Pai se tiverem a oportunidade. É um livro que cá em Portugal está publicado pela Relógio d'Água, penso eu. Não sei qual é a disponibilidade dessa edição, não faço ideia, uma edição, penso eu, um bocadinho antiga, de 2004 se calhar, não sei se está disponível, mas esta então da Quasi, que foi uma aquisição recente, é suficiente. A tradução é do João Barrento e parece que me está cuidada, e eu gostei mesmo muito de ler. Infelizmente, ainda não sei muito dos dados biográficos do Kafka, conheço algum do percurso dele, mas adoraria ler uma biografia, que eu não sei se existe. Se vocês conhecerem alguma, recomendem-me. Ok? Pronto, por hoje ficamos por aqui. Portanto, os contos do Melville, que eu espero não ter revelado demasiado, e então a maravilhosa Carta ao Pai, que eu recomendo, obviamente, se vocês tiverem interesse neste escritor. Ou até não, se vocês quiserem ler algo comovente, porque é sempre interessante ter então esta visão dos escritores que nem sempre temos acesso, não é? E esta, especialmente, não deveríamos ter acesso, porque isto nem um diário é. Muito bem, portanto ficam aqui as opiniões, eu espero que vocês tenham gostado, e vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!